Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou professor de História e nós hoje vamos falar sobre identidades, culturas e tempos. Na aula anterior, a gente aprendeu sobre esses conceitos, identidade, cultura e tempo, e hoje nós vamos ver, esses elementos através de exemplos práticos, de como que as identidades, como que a cultura, como que o tempo, ele trabalha a favor da construção dos componentes da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Bom, na aula de hoje a gente vai continuar com a habilidade 101 do currículo do novo ensino médio, que fala de análise e comparação de diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão e à crítica de ideias filosóficas e processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Ou seja, nós vamos ver justamente essas diferentes fontes e narrativas para compreensão de alguns eventos. Então, a gente selecionou alguns exemplos aqui para a gente entender como que se constrói essas ideias e como que, nas ciências humanas, as diferentes narrativas, elas são importantes que a gente tenha conhecimento delas para a gente criar o nosso próprio conhecimento e desenvolver, então, as interpretações sobre esses eventos, todos aqui que podem ser análise dessa área de conhecimento. Então, na aula anterior, nós vimos alguns dos principais conceitos da área de ciências humanas e sociais, que foram os conceitos de identidade, cultura e tempo. E agora, nós vamos, por meio de exemplos, aprender nessas diferentes visões que a gente pode ter sobre determinados eventos históricos, culturais, etc. Então, o primeiro que foi selecionado são os mitos de criação. Tá? Mitos de criação são histórias mágicas, fantasiosas, criadas pelo ser humano para justificar a sua presença na Terra. Então, é a maneira como que as religiões, que são criações humanas para justificar a sua presença, com os seres fantásticos, mágicos, etc., o ser humano cria essas narrativas para entender o seu lugar no planeta, para tentar encontrar aí formas de justificar a sua presença, e também eventos do cotidiano, eventos do dia a dia ali, daquela comunidade, das pessoas que professam aquela religião, aquela mitologia. Então, a origem do universo e da própria humanidade, como que a Terra surge, como que o ser humano surge, tem sido retratado sob diversas perspectivas ao longo da história. Então, cada religião tem sua perspectiva, cada povo tem sua perspectiva da criação do mundo e da criação do próprio ser humano. A cultura de um povo local, com base nas suas premissas, identificou a própria maneira como isso ocorreu em tempos atrás, tempo indeterminado. Na origem do mundo, quando o mundo surgiu, quando um deus ou uma deusa criou o mundo, então, tempo indeterminado. Bom, aqui nós temos um primeiro exemplo de um mito de criação, que é o mito de criação da cultura maia, que são povos indígenas do sul do México, do sul do atual México. Bom, o mito de criação na cultura maia está escrito no Popol Vuh, livro sagrado sobre o surgimento do homem, dessa cultura. Segundo os maias, os deuses criaram a terra, o céu e depois animais pesados e mais leves. Contudo, querendo a adoração, reuniram esforços para construir seres capazes de falar. Então, eles criaram o mundo, criaram os animais, só que eles queriam ser adorados, eles queriam ser paparicados. Como esses primeiros animais que eles criaram não faziam isso, eles vão se esforçar para construir seres capazes de falar e que seriam adoradores desses deuses. Bom, de acordo com o registro da cultura maia, os experimentos eram feitos inicialmente com lama, mas foi algo falho. Em seguida, decidiram incluir madeira
para dar sustentabilidade ao corpo, mas também não funcionou, gerando a fúria de dilúvios. Então, né, os deuses jogaram água, né, bastante água na terra para poder lavar esses primeiros seres que eles não acharam que ficaram ruins porque eles não adoravam os deuses. Porém, na última tentativa, os deuses vão usar milho e água, criando a carne humana falante, mas temeram a perfeição das criaturas. Então, eles mudaram um pouquinho, né, para deixar essas criaturas imperfeitas. Mas é interessante que aqui, né, na cultura maia, é a explicação de como que o ser humano surgiu, através, né, da junção do milho com a água. Lembrando que o milho é o principal alimento dessa região do planeta, né, da região ali do sul do México, da Guatemala, é o principal alimento ali da composição alimentar diária dessa população. Então, por isso o milho já vem aqui, né, dentro desse mito de criação. Outro mito de criação que nós vamos usar é o da Grécia. De um vazio cósmico se manifestaram os deuses Gaia e Eros, tendo Gaia, que é a Terra, o destino de virar lar divino, né? Ou seja, né, o planeta é chamado de Gaia. Com isso, Gaia deu a luz ao deus Urano e Oceanos, e os deuses, em acasalamento, formaram a criação. Então, essa é uma outra versão do surgimento do planeta, em que o próprio planeta é uma deusa, que é Gaia. Após diversas batalhas, o universo se dividiu e Zeus, que era descendente de Gaia e Urano, se tornou o governante supremo do planeta. O titã Prometeu se encarregou da criação humana, enquanto a deusa Atena concedia a vida. Prometeu encarregou Epimeteu de dar habilidades e qualidades diferentes a essas criaturas para que pudessem sobreviver, justificando, por exemplo, porque, né, cada pessoa gosta de alguma coisa, tem uma habilidade diferente, sabe fazer uma coisa melhor e outra não sabe fazer, e por aí vai, né? Ou seja, essas habilidades e qualidades são diferentes, né, em cada indivíduo, porque foi dessa forma que Epimeteu resolveu dividir, né, as habilidades e qualidades entre os seres humanos, cada um com algumas. Bom, o Titã e o homem acabaram punidos por Deus, já que Prometeu queria o homem à semelhança perfeita dos deuses. Nisso, o Deus Supremo criou Pandora, uma mulher, como forma de castigo. Então, a gente tem, né, a explicação do surgimento do homem e da mulher, a gente tem a explicação, né, de por que uma pessoa tem uma determinada facilidade com uma coisa e a outra pessoa tem com outra questão. E, né, como que esse mundo surge. E aí você tem os outros titãs, como Cronos, né, que é o deus do tempo, o Atlas, que carrega, né, o planeta no universo, né, carrega nas costas. Então, a gente tem aí, né, vários deuses e várias histórias que vão contando esse processo de formação. Tá? Nós temos também, da cultura Iorubá, que é uma das nações africanas, é um dos povos africanos, uma outra mitologia criativa. Tá? O mito de criação Iorubá relata que Olorum, o Deus Supremo, criou tudo aquilo que existe. Cada peça existente no universo fora criada conforme a sua força de vontade, sendo um pedaço dele. Isso inclui outros deuses, já que Olorum, também conhecido como Olodumaré, é a força suprema da vida. Em relação à criação da humanidade, Olorum encarregou Oxalá de moldar a figura humana. Oxalá experimentou o ferro e a madeira, mas os materiais eram muito rígidos e a pedra tornou o homem frio. A água acabou não dando forma definitiva ao homem e o fogo consumiu o fruto da criação. Então ali, né, é um pedaço para que você entenda que através de alguns materiais, né, o ser humano foi sendo, né, testado até você ter uma criação desse processo. E aí, para a gente, né, finalizar essa questão do mito de criação, o mito de criação que também, né, que é mais conhecido no Brasil é o mito judaico-cristão, né, o mito de Adão e Eva. Né? Deus criou o mundo em 7 dias, né, depois criou o ser humano, Adão, né, da costela de Adão ele criou a Eva,
Então, esse mito de criação também é parecido, né? Porque você vê que lá, né, Deus fez o homem do barro e depois, né, da costela do homem veio a mulher. Então, é sempre, né, um processo mágico de criação, né? Tanto do mundo como da espécie humana. Como ela é a única racional e capaz de compor, né, histórias imaginárias, a gente tem, né, cada cultura com a sua história, tá? E aí você tem centenas de mitos de criação, porque você tem, né, todos os mitos de criação dos povos indígenas brasileiros, os outros mitos de criação, né, de populações africanas, né, mitos de criação na Índia, na China, no Japão, no norte da Europa, dos esquimós, no norte da América. Então, isso varia, tá? Então, aqui, através dos mitos de criação, a gente entende, né, a identidade de um povo através da sua identidade religiosa, né, e acaba também sendo, né, uma questão cultural, porque a religião faz parte da cultura desse povo, e dessa forma, através do mito de criação, a gente entende qual que é a relação que esse povo tem com o imaginário e como que ele constrói também, através desse imaginário, a própria organização da sociedade naquele espaço, tá? Nós temos também diferentes narrativas sobre eventos históricos. Fatos que ocorreram podem ser interpretados de formas diferenciadas, tá? Então, a gente vai pegar aqui as interpretações sobre um evento, né, que tem a ver com a história do Brasil no final do século XIX, que é a Guerra do Paraguai. A maneira de se escrever a história, né, de fazer o processo de construção da narrativa histórica, a gente chama de historiografia, que a tradução seria grafia da história, a forma de escrever a história, tá? A Guerra do Paraguai, ela tem 3 interpretações, tá? Então, nós vamos falar dessas interpretações, né, historiográficas, para a gente entender que historiografia é o conceito, né, de escrever a história e que ela pode mudar, né, dependendo do tempo que ela foi escrita, né, do grupo social que está escrevendo e de ideologias dominantes naquela sociedade no momento em que aquela interpretação está sendo escrita também, tá? Então, a primeira interpretação, né, da Guerra do Paraguai é a chamada historiografia tradicional, que é aquela que foi narrada, né, foi escrita logo após a própria guerra. Então, assim, décadas depois, né, ali, poucas décadas depois, né, que a guerra tinha terminado, você tem, né, uma construção de uma explicação para aquele evento e que, nessa explicação, né, a guerra ela é tratada como resultado único da megalomania e tirania do ditador paraguaio Francisco Solano Lopes. Essa historiografia é considerada ufanista, né, ou seja, nacionalista, e entende que a guerra foi resultado dos interesses expansionistas do ditador paraguaio na região da Bacia Latina. Quando ele fala, né, de uma historiografia nacionalista ufanista, está falando da historiografia brasileira. Então, os brasileiros estão, né, explicando a Guerra do Paraguai de uma forma nacionalista, né, colocando a culpa nos paraguaios. Bom, na segunda versão, né, na segunda interpretação historiográfica, que é do período da década de 60, onde o mundo vivia o contexto da Guerra Fria, da bipolarização entre capitalismo e socialismo, em que a União Soviética existia como um grande expoente, né, do mundo comunista e que, né, o comunismo enquanto ideia, né, de uma nova forma de sociedade, ele era discutido. Muita gente temia e muita gente queria, né, o comunismo como forma de governo, e muitas pessoas temiam, e vários eventos históricos vão ocorrer, né, devido a essa polarização ideológica. Nessa revisão da Guerra do Paraguai, que tem uma forte influência dos conceitos socialistas, comunistas e do próprio momento ali da Guerra Fria, e ela foi, então, muito comum até 1990, essa segunda perspectiva historiográfica traz, né, que o conflito da Guerra do Paraguai ele foi causado pelo processo imperialista inglês,
com o objetivo de destruir o desenvolvimento econômico autônomo que estava em curso no Paraguai. Tá? Então essa é uma segunda versão, de que a Inglaterra queria destruir o Paraguai por causa, né, para não ser um concorrente industrial do país. Já a nova historiografia, né, que é a terceira versão, que é a mais recente, que é a mais utilizada e que é a mais aceita nos dias atuais, diz o quê? Né? Ela desmistifica as interpretações anteriores, principalmente a interpretação, né, revisionista, e que, né, esse suposto modelo de desenvolvimento do Paraguai é posto em xeque. Para a nova, né, versão historiográfica, essa terceira versão, a Guerra do Paraguai ela é entendida como resultado do choque dos interesses econômicos e políticos das nações que compõem a Bacia do Prata, Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. Tá? Então essas nações que têm interesses comuns e divergentes, elas vão se chocar, sobretudo na disputa política travada no Uruguai, né? E aí com interferência direta do Brasil e, né, o Paraguai com interesses diferentes do interesse do Império Brasileiro na época. E a partir, então, desses interesses regionais e do choque entre esses interesses regionais é que Uruguai, Argentina e Brasil vão entrar em guerra contra o Paraguai. Lembrando que essa rusga ela começa justamente porque a vitória no Uruguai era, né, de um presidente apoiado pelo Paraguai, e o Brasil não aceita e interfere, né, invade o Uruguai e troca o governo que tinha sido escolhido pela própria população local. Tá? Então o Brasil faz essa interferência, o que acaba gerando essa disputa aí. Bom, outro tema que a gente pode falar, por exemplo, né, de interpretações, é a questão do aquecimento global. Né? A gente tem né, a questão, né, do aquecimento, né, das temperaturas, das mudanças climáticas. Nós temos 3 preposições sobre essa questão do aquecimento global. A primeira é que existe e é culpa do homem, que é a mais aceita no meio científico. A proposição 2, que o aquecimento global existe, mas é um evento natural, que você tem alguns cientistas, né, no mundo, né, com representações em várias partes do mundo, de que ele é um evento natural, que, né, a Terra está se aquecendo naturalmente, não é devido às interferências humanas. E a terceira proposição de que o aquecimento global não existe. Então, né, as mudanças climáticas elas não ocorrem por causa do processo de industrialização desenvolvida pelo ser humano. Então aqui a gente vê também, né, diferentes narrativas sobre o mesmo fato. Tá? O aquecimento global, ele é causado pelo ser humano, ele é natural ou ele não existe? Então aí você vai ver a base argumentativa de cada uma das preposições. Então, na primeira proposição, não, eu falei preposição, mas é proposição, né? Na primeira proposição, a primeira linha de argumentação é a predominante, amplamente manifestada pelos meios de comunicação, afirmando que desde a primeira Revolução Industrial, o homem vem interferindo diretamente no clima e nessa linha de argumentação ela é baseada na elevação das temperaturas em função da emissão dos chamados gases estufas, principalmente o gás carbônico. Tá? Já a segunda, né, admite a existência do aquecimento global, mas defende que é um processo natural, pois o principal fator que influencia o clima na Terra seria o Sol, e não os gases atmosféricos. Dessa forma, com o aumento das atividades solares, a tendência seria o aquecimento médio do planeta. Então a culpa é do Sol e não, né, dos gases do efeito estufa, né, dos gases lançados pelo ser humano. E a segunda, que é a mais radical, é o grupo que defende que o aquecimento global simplesmente não existe, é uma teoria que jamais foi provada, é uma teoria alarmista, né? E que, na verdade, esse aquecimento global ele é uma falácia que é utilizada pelos países desenvolvidos para evitar o aumento de consumo e padrão de vida nos países subdesenvolvidos, né? Ou seja, seria uma questão muito mais política e econômica do que, né, verdadeiramente uma questão científica. Então são as 3 proposições que existem, sendo que, né, cientificamente a primeira é a mais aceita. Então aqui a gente viu nessa aula, né, exemplos de como que diferentes narrativas fazem parte do mesmo evento
né, seja histórico, seja político, seja sociológico, seja filosófico, ou seja, na área das ciências humanas, a gente tem, né, essa característica de que determinado assunto, determinado objeto de estudo, ele pode ter variação de interpretação. Tá? O que é importante a gente entender são os argumentos nessas variações. Aqueles argumentos que são embasados e são referendados e aqueles argumentos que não têm embasamento. Tá? Quanto mais base científica, quanto o argumento for, né, tiver referências científicas comprováveis, melhor para aquela proposição, melhor para aquela narrativa. Tá certo? Beleza? Então eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro.